Eu quero ler nesta noite com vocês um texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Um texto bastante familiar nosso. É um dos textos que eu mais gosto de ler e pregar. Encontro muita mensagem, encontro muita instrução, muita revelação nessa palavra. Hebreus 12, 1 ao 3. Fala assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, referindo-se ao capítulo 11 aqui que ele está fazendo, capítulo 11 está o capítulo dos heróis da fé, então ele faz referência a essas testemunhas que ele refere, o escritor refere no capítulo 11. E livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Em outra versão, vocês não desanimem, nem desfaleçam, né? Nem desfaleçam. Então esse é o texto que nós queremos usar como base para uma palavra nesta noite a vocês. Se eu pudesse dar um tema para esse tema aqui, eu diria o seguinte: é vivendo os contraditórios da vida espiritual. Vivendo os contraditórios da vida espiritual. Todos nós temos nossos contraditórios pessoais, tá? Isso é comum a todos nós, né? Às vezes nós nos avaliamos conforme esses contraditórios, né? Pensava que era assim, e aconteceu assim, e assim por diante. Agora, esses contraditórios não podem ser nunca motivo de nós questionarmos, né? De nós fazermos questionamentos particular a Deus, né? A gente tem que ter cuidado de conter esses contraditórios que cada um tem dentro de si mesmo, né? Para a gente não fazer perguntas piores do que Jó fez para Jesus, né? Para o Senhor Deus, né? Nós não fazer pergunta pior. Jó fez alguns questionamentos para Deus terríveis, né? Devido aos seus contraditórios que ele estava vivendo. Porque na hora dos contraditórios, a gente faz absurdo, né? Por exemplo, em Malaquias capítulo 3, versículo 13 e 15, o povo de Deus dizia: não está valendo a pena te servir, Senhor. Não está compensando vir na tua igreja, não está compensando ser fiel a ti. E viram os contraditórios que aquele povo estava vivendo. Eles questionaram a Deus nesse aspecto, questionando que não valia a pena ser fiel a Deus pela realidade que ele estava vivendo. Mas isso fazia parte da vida, né? A ideia que a gente observa nesse contraditório é assim, que a gente tem do povo do judeu, que a gente tem com muitos homens da Bíblia. A ideia que a gente tira é essa: nunca apelar com Deus, mas sempre apelar para Deus, tá? Nunca queira apelar com Deus, mas queira sempre apelar para Deus. Esta é a ideia que a gente tem que ter na vida espiritual. Aqui no texto que nós lemos, o escritor, o apóstolo Paulo, ele tomou emprestado uma figura do anfiteatro, né? O anfiteatro onde tinha aquela área de corrida, a espaço de corrida. Ele toma emprestado essa ideia, essa imagem, para fazer para nós uma comparação, né, na nossa vida espiritual. Então ele retrata aquele anfiteatro, né, aquele estádio, com as pessoas correndo ali e as testemunhas rodeadas assistindo àquela corrida, né? Então, na verdade, o apóstolo Paulo queria dizer que a nossa vida espiritual, ela retrata uma competição atlética, né? Em um grande anfiteatro, né? A vida espiritual é como uma corrida, a competição, aonde nós estamos assistindo, rodeado de grandes testemunhas, né?
As testemunhas aqui são os heróis da fé do capítulo anterior. Os homens que estão lá, que venceram pela fé, que suplantaram tribulação, que viveram os seus contraditórios, mas venceram, né? Viveram a sua luta, mas prevaleceram. Viveram os seus desafios, mas também prevaleceram. Então, nós temos aqui esta comparação que o apóstolo Paulo faz com essa corrida, né? O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo sobre esse assunto de corrida, de atletismo espiritual, né? De competição espiritual, ele nos diz para nós, também esclarecendo sobre isso, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto com quem esburra o ar, mas esburro meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então o apóstolo Paulo está aqui confirmando esta ideia que ele expôs em Hebreus, né? Nessa comparação, que nós também, assim como os corredores que estão nos estádios em busca de uma coroa, da mesma forma nós estamos também em busca da nossa coroa incorruptível, ou seja, da nossa vitória espiritual. E nós, assim como os atletas, nós também queremos correr de tal modo, né? Ou seja, de acordo com as regras, né? Então, na verdade, quem quer vencer essa batalha tem que correr de acordo com as regras, de acordo com as instruções. Por isso que a Bíblia é uma instrução, é o nosso código de regramento da nossa vida aqui na terra. Muito bem. Agora, veja bem, o apóstolo Paulo, a fazer essa avaliação, retratar essa nossa vida espiritual dentro de um anfiteatro, correndo, ele apresenta essa competição que a gente tem que lutar. Contra quem? Contra quem nós estamos lutando aqui nessa corrida? Primeiro, nós temos que estar competindo contra aqueles que não querem que nós vencemos a corrida. Primeira realidade é essa. Nós estamos competindo com aqueles que não querem que nós vencemos a corrida. A sua vitória, ela pode não interessar a alguém, pode não interessar a uma pessoa, a um grupo, mas nós estamos competindo para vencer essa competição sobre aqueles que não querem que nós vencemos. Quem são aqueles que não querem que nós vencemos? São aqueles que não nos inspiram, aquelas pessoas que não nos inspiram, são aquelas pessoas que nos enfraquecem, que nos enfraquecem, que não nos aplaude, né? Mas que persegue a gente, critica a gente, zomba da gente, né? Ele atrapalha a gente. Então, a gente tem que saber que nessa competição nós temos obstáculos a vencer. O apóstolo, ao escrever esse retrato aqui dessa corrida, ele apresenta dois tipos de obstáculo, bem claro. Ele fala bem assim: olha, livremos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, né? Duas coisas o apóstolo Paulo enumera aqui: primeiro, dos embaraços, dos atrapalhos, e depois do pecado que nos envolve. Muito bem, embaraço não é pecado, né? É embaraço mesmo. Então não nem tudo que é embaraço é pecado. Mas aqui o apóstolo Paulo divide aquilo que é embaraço e aquilo que é pecado. O que é embaraço? Que não é pecado, mas é atrapalho, que tira o foco da gente, né? Que rouba a nossa força, a nossa energia, Aí tem muita coisa que a gente pode enumerar. Aquilo que atrapalha. Pode ser um atrapalho para você, uma amizade,
pode ser atrapalho para você um vício qualquer, pode ser atrapalho para você um ambiente, pode ser atrapalho para você alguma coisa que você possa imaginar ou possa estar tendo, que não é pecado, mas está te enfraquecendo, está desnutrindo a sua força espiritual. Então esse atrapalho que o apóstolo Paulo está enumerando aqui, não é? Ele está enumerando. E o segundo ponto é que, além do atrapalho, dos embaraços, o pecado. O que é o pecado? O pecado é aquilo que nos torna incapazes de prosseguir, que me tira da competição. Pecado é aquilo que faz eu desistir da carreira, né? Pecado, então, portanto, é aquilo que desisto da corrida, não aguento mais, eu perdi a motivação. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta sobre esses três problemas. Agora, observando aqui o texto, ele tanto o embaraço, o atrapalho e o pecado, eles são causadores de três fatos que o apóstolo enumera: enfraquecimento, desânimo e desfalecimento, né? Enfraquecimento, desânimo e desfalecimento, né? Desfalecimento. Agora veja bem, enfraquecimento espiritual fala de um estado espiritual, né? O estado espiritual, o estado de fraqueza espiritual. Desânimo espiritual fala de um estado em a pessoa falta de vontade, falta de motivação. Ela fala estado de abatimento, né? Estar abatido na competição. E desfalecimento espiritual fala de um estado de moribundo espiritualmente falando. Muito bem, então o apóstolo Paulo, ao escrever sobre esse texto aqui, ele apresenta um processo da falência espiritual. Um processo da falência espiritual, né? Ninguém fica falido espiritualmente de um dia para outro, né? Ninguém perde a motivação de um dia para o outro. Ninguém fica abatido de um dia para o outro. Isso é um processo. Você vai enfraquecendo, você fica desanimado e por fim você fica desfalecido. Então o processo é esse. Você vai enfraquecendo, desfalecendo durante a sua carreira, né? Durante a sua existência, a sua peleja, a sua competição espiritual. Aí quando vem o enfraquecimento, aí vem o desânimo, portanto, chega aí o desfalecimento, aquele estado de moribundo espiritual. É interessante, meus irmãos, que eu encontro aqui no livro do Salmo, um salmo dedicado ao desfalecimento, um salmo dedicado ao estado de fraqueza, né? O apóstolo, o salmista, escrevendo no Salmo 119, o versículo 81 a 88, ele fala exatamente sobre essa situação, né? Essa situação de a pessoa estar fraca, está desanimada e preste a entrar num processo de desfalecimento. O Salmo 88 fala assim: estou quase desfalecido, estou quase aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. O salmista aqui, ele fala para nós uma situação que ele está vivendo, né? Ele foi atingido na fraqueza, algum enfraquecimento espiritual, foi atingido o seu ânimo, a força de vontade, o contentamento, a falta de disposição, e por fim diz: estou quase entrando no processo de desfalecimento, mas eu vou colocar a minha esperança na tua palavra, mas eu vou colocar a minha garantia na tua promessa. Eu vou invocar para isso aquilo que o Senhor na tua lei, nos teus mandamentos, nos teus estatutos. Então, meus irmãos, ele mostra para nós essa realidade que é comum a qualquer um de nós. Esse estado de enfraquecimento, estado de desânimo e por fim estado de desfalecimento. Eu não vou ler o capítulo, o texto todo de 81 a 88 do Salmo 119, mas só o último versículo, o versículo 87 e o 88, o salmista, ele faz a seguinte colocação acerca da sua realidade: olha, quase acabaram com a minha vida na terra,
mas não abandonei os teus preceitos. Preserva a minha vida pelo teu amor e obedecerei os teus estatutos. Então o salmista chega nesse ponto aí, quase mataram-me, quase acabaram comigo, quase botou eu no estado de morto, mas, a importância é isso, essa expressão, ou esta interlocução, que é o nosso escape, mas, quase acabaram comigo, mas voltei para a tua palavra, encontrei ânimo, encontrei força, encontrei disposição para prosseguir a caminhada. Aleluia. Agora veja bem, o autor, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Hebreus, em primeiro lugar ele faz uma comparação, ele faz uma analogia entre nós e os heróis da fé, Ele faz uma analogia, ele faz um retrato, tira uma fotografia, nós e os heróis da fé serão nossas testemunhas da nossa competição na vida espiritual aqui na terra. Mas o apóstolo Paulo pensando assim, pode ser que esses irmãos não acham suficiente essa minha colocação. Eu vou fortalecer o meu argumento, eu vou aumentar a minha expressão para entender melhor. Aí ele fala assim, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Aí põe um ponto, aí ponto a vírgula, ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus. Então ele após mostrar os heróis da fé, ele mostra Jesus. Olha, vocês podem correrem, ter essa testemunha, mas corra essa carreira com perseverança. Carreira não é longa distância, não é curta distância, é uma carreira que não acaba de um dia para o outro, é longa distância. Você tem que ser perseverante, e tem a solução, é você ter os olhos fitos, ter os olhos na pessoa, na obra, na palavra, na glória, na inspiração que está em Jesus, porque Ele é o vencedor maior, Ele venceu, e já foi coroado. Ele venceu e já foi glorificado. Ele venceu e está sentado ao trono de Deus, como vencedor, como rei, como Senhor dos senhores, Então olha para Ele, porque Ele venceu. Você não basta tão somente você ficar inspirado em Davi, em Abraão, ficar inspirado em Isaac, em Moisés, mas olha para Jesus, porque Ele venceu de fato. Ele já foi coroado, Ele já foi vitorioso, Ele já suplantou as contradições, já venceu os embates, venceu os obstáculos. E olhe para Ele, sabe por quê? Aí ele olha para Ele, porque Ele é a prova maior de quem suportou contradição da vida. Ninguém aqui, nem na história, suportou tantas contradições como Jesus suportou, tanta oposição como Ele suportou, Então ninguém suportou tanta contradição como Jesus suportou. Lá em Isaías 53 fala assim, que Ele em uma beleza víamos nele, para que o desejássemos. Era o mais desprezado entre os homens. Olha como Jesus, que é o autor da glória, o Senhor da glória, majestade, soberania. Entretanto, a contradição foi tanto que Ele, na sua humilhação, nenhuma beleza víamos para que nele desejássemos, Ele que é o autor da vida, Ele morreu, Ele doou a vida. Ele que é Senhor dos senhores, Ele foi servo, Ele que desceu, portanto, as partes mais baixas da terra, exatamente para identificar comigo e com você, nas minhas lutas, nos meus desafios, nas minhas contradições, nas minhas pelejas, na minha carreira. Então, Jesus está nos mostrando como aquele que é o nosso maior inspirador nessa carreira cristã. Jesus apresentando como nossa melhor referência quanto à nossa capacidade, a nossa possibilidade de ser um dia coroado, Irmãos, a gente precisa de referência, de referência. Eu estava viajando com os irmãos numa viagem. Eu falei assim, olha, eu gosto, quando estou viajando, eu gosto de ter um carro na frente como referência, Se ele cair no buraco, ele cai
ele cai primeiro, eu desvio dele, né? Então eu gosto muito de estar andando com referência na frente, tá bom? Referência é bom, porque você tem alguma referência de que vai acontecer. Então na vida, a gente precisa de referências. Então, quando o apóstolo Paulo, ele enumera os heróis da fé do capítulo 11, ele está nos apresentando referências espirituais, né? Heróis, ele está apresentando campeões, ele está apresentando pessoas que ela inspira a gente, tá? Inspira a gente a ser crente, inspira a gente a prevalecer, a perseverar. A gente precisa, irmão, ter referência desse jeito, né? Referência de quem nos inspira a prosseguir, referência de quem nos ajuda a continuar firme na caminhada, referência de quem nos inspira, né, a continuar confiando e tendo certeza que a vida em Jesus, ela é por determinação, uma vida de vencedor, de pessoas que vencem, né? Então a gente precisa de referência. Eu preciso aprender também, que eu preciso também, porque o capítulo 11, ele é um capítulo incompleto, ele insere, ou ele termina, colocando eu e você dentro do texto, né? Dentro do texto. Agora veja bem, o que nós aprendemos aqui é o seguinte, é que eu e você, nós precisamos ser referência para alguém, tá? Ou seja, nós precisamos ser referência para alguém quanto à motivação, quanto à inspiração, quanto à validade de estar perseverando na carreira espiritual. Eu louvo a Deus porque eu falei esses dias, de manhã, eu lembrando dessa palavra, eu li para o Pacífico, falei, Pacífico, eu olho para você, você é o meu herói da fé. Pastor Pacífico fez 78 anos, né? 78 anos, eu conheci ele desde os 40, né? Desde os 40, aí eu nessa trajetória, eu falei, eu posso fazer assim, eu não preciso muito longe não, eu vejo no Pacífico, eu vejo aqui um inspirador, um herói da fé, né? Eu fico inspirado, ele é uma referência que eu busco ter na minha carreira, herói. Mas, irmão, precisamos ser referência quanto ao que nós somos, ao que nós temos, o que nós queremos, através da nossa fé, da nossa corrida espiritual. Agora veja bem, Jesus, ele sofreu os contraditórios da vida, né? Sofreu todos os contraditórios que nós possamos imaginar, desceu, humilhou-se, tornou-se homem, sofreu, ele foi crucificado, passou por vitupérios, por vergonhas, por afrontas, por humilhação, tudo isso para identificar com a gente, né? Ele identifica com os aleijados, com as prostitutas, com os rejeitados, né? Ele identifica com os pobres, com os humilhados, com os doentes, com os coitados. Ele identifica com quem é improvável, né? Com quem está totalmente abandonado. Ele identifica com a gente nesse aspecto. Então nós temos a certeza que Jesus sempre é o ponto de referência na nossa vida espiritual. Às vezes você tem algumas pessoas aí que quer achar crítica, achar sugestão, pode até achar em algum homem do capítulo 11, você pode achar, mas ele era bom, pode botar defeito dele, vamos botar defeito do Davi, bota defeito do Salomão, põe defeito de Moisés, põe defeito de Abraão, mas em Jesus, ninguém põe defeito, porque ele é o perfeito, ele é impecável, ele é aquele que é, por excelência, aquele que é sem pecado, santo, imaculado e perfeito eternamente, glória ao nome dele. Agora, veja bem, esse texto aqui que nós acabamos de ler, que alguém pode perguntar, pastor, o que tem a ver esse texto com a ceia, pastor? O que tem esse texto com a ceia? Eu quero exatamente usar a palavra, uma ação de Jesus, para estar aplicando nessa ceia de hoje. Nessa ceia de hoje. Jesus, quando, por ocasião da segunda multiplicação dos pães, Jesus disse a palavra dele no texto aqui, e essa palavra eu queria usá-la
para falar com você nesta noite que antecede a nossa celebração da ceia, tá? Essa palavra eu quero que você a tenha como a palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Fala bem, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm que comer. Aí Jesus disse: não quero mandá-los, não quero mandá-los embora com fome. Não quero mandá-los embora com fome. Por quê? Podem ser que desfaleçam no caminho. Mateus 15:32. Jesus olhou para a multidão chamou seus discípulos e falou: olha, eu tenho compaixão dessa multidão, eu tenho compaixão deste povo, eu sei o que está passando com eles, sei as suas necessidades, sei a sua realidade, eu sei que eu não posso mandar eles embora, eu não posso dispensar essa multidão sem lhes dar de comer. Eu tenho que, antes deles ir embora, eu tenho que lhes dar de comer. Porque eu não quero, vontade de Jesus manifesta, eu não quero mandá-los embora com fome. Sabe por quê? Pode ser que eles, ao voltarem, desfaleçam no caminho. Está me entendendo? Jesus, então, nesse fato aqui, eu quero trazer esse texto para a nossa vida aqui agora. Muito bem, qual que é a aplicação que eu faço nesse texto no dia de hoje, nessa ceia que nós estamos celebrando? Eu quero dizer o seguinte, que a mesma vontade expressa por Jesus naquele dia é a mesma que Ele expressa para nós no dia de hoje. Tá? Primeiro, Ele diz: eu não posso entender se você não compreende assim. Jesus tem a mesma compaixão que Ele teve lá, Ele tem aqui também. Amém? Ele tem compaixão de nós. Ele tem compaixão. Esse compenetra da nossa realidade. Ele participa da nossa necessidade. Ele interage com a nossa vida. Ele interage com a nossa situação real. Então aqui, Jesus tem essa compaixão, é a mesma. A compaixão que Ele teve lá é a mesma que Ele está tendo aqui nesse dia, nessa ceia. Nessa ceia. Então Ele tem compaixão. Ele diz: olha, vocês estão comigo há quanto tempo? Eu não sei qual tempo aqui que vocês estão com Jesus. Mas olha, eu não posso que vocês fiquem comigo sem estarem participando da comida. Por quê? O que Jesus estava preocupado? Vocês não alimentarem dentro da regra estabelecida, vai acontecer fraqueza, vai ter desânimo e corre o risco de desfalecimento. Deixa eu falar aqui para você o que o Senhor está nos ensinando aqui nesta noite. A ceia é a nossa alimentação espiritual. Tá? Eu tenho que saber, eu tenho que ter nutrimento espiritual. Se você é corredor, essa corrida cristã, se você está correndo, você não suporta vencê-la, não suporta permanecer nessa corrida com fraqueza, né? Aquelas fraquezas de quem está pedindo sombra, né? Pedindo cama, né? Aquela fraqueza que está dando a última suspiro, né? Último suspiro, aquela fraqueza que não aguenta desafio mais. Sabe aquele estado de fraqueza, onde você não aguenta mais notícia ruim? Se me contar mais um, eu morro. Aquele estado onde a fraqueza imperava. Jesus, então, ele compreendendo isso, eu falo: olha, eu não quero mandar ninguém embora sem que antes eu alimente ele. Eu fortaleço ele e dou a minha comida para eles. Eu alimento eles no dia de hoje, porque eu quero ter certeza que eles vão voltarem, mas eles não vão desfalecer no caminho. Desfalecer no caminho. Nós estamos no caminho,
nós estamos na corrida, nós estamos na arena da vida espiritual. Nós estamos na arena da vida espiritual, rodeado das testemunhas que venceram em parte, mas que esperam que nós também vencemos, porque a vitória deles é completa com a nossa vitória. Então veja bem, aí Jesus então está nos ensinando aqui uma coisa: eu não quero, é vontade plena, é vontade absoluta de Jesus não deixar você passar fome espiritual, tá? É vontade absoluta de Jesus não deixar você fraco espiritual, desanimado ou desfalecido. É vontade de Jesus te fortalecer, te abençoar, te renovar, fazer forte a sua chamada, a sua vocação e a sua eleição nele. É a vontade plena de Jesus, mediante a ceia. Ele está transmitindo para nós um fortificante do seu poder, do seu espírito, para a gente caminhar mais alguns quilômetros, mais alguns meses. Eu disse de manhã, estava falando de manhã, que o texto que a Mauri leu aqui, né? A gente basta a cada dia o seu mal. Eu falei de manhã assim: olha, nessa vida nós não temos um dia perfeito. Nós não temos um dia. Meu dia foi perfeito, não tem jeito. Sabe por que não tem jeito? No mínimo, todo dia você peca. Mínimo, todo dia você peca. Todo dia o mal era você, queridão, tá? Todo dia, aqueles que não querem a sua vitória, joga alguma moeda de ouro para você tirar o foco. Aqueles que não querem, põe na sua tela alguma imagem para você desistir da caminhada. Aqueles que não querem que você ganhe a vitória, joga na sua cabeça uma mensagem aonde possa te enfraquecer, te desanimar e por fim te desfalecer. Mas Jesus diz: eu não quero que ninguém desfaleça no caminho. É vontade do Senhor. Agora, meus irmãos, alguma coisa é certa. Pastor, como que é o nível de fraqueza, desânimo e de desfalecimento? Todos nós temos, irmão. Não pensa que, pastor, isso aí é só para crente. É crente igual eu, que eu sou fraquinho. Não, todos nós temos fraqueza, queridão. De vez em quando eu estou tão fraco. Mas fraco. Eu começo a cantar igual os passarinhos. Aquele passarinho. Estou fraco. Meus irmãos. Tem dia que não dá, não tem jeito, irmãos. Sabe por quê? É a realidade da vida, querido. Jesus sabe disso. Aí, essa fraqueza, ela pode tornar desânimo. Que a fraqueza, ela vai ficando tão terrível. Você fez um banquete perto do caboclo fraco. Não, dá um copinho de leite, com todo tá bom. Até a fraqueza toma conta, que desânimo para comer coisa boa, pede. Vamos para o churrasco. Não, quer churrasco? Não, só quero mesmo pãozinho com Todd. Tá bom demais. A fraqueza vai mobilizando, vai tirando o ânimo de tudo, né? É normal. O apóstolo falou isso. Olha, os embaraços, o pecado traz fraqueza, traz desânimo e desfalecimento. Então, não adianta, a gente ter isso. A gente tem esse processo é real. Aí, irmão, aqui, olha, não deixa o diabo saber disso não, porque ele não tem nada a ver com isso não. É questão nossa mesmo, é gente mesmo, é você mesmo. Nós somos desse tipo. Nós enfraquecemos, nós desanimamos e nós desfalecemos. Jesus, sabendo disso, falou: você. Aí o texto aqui que o pastor Carlos leu, falou: olha, vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue, para que vocês tenham a minha vida em vocês. Entendeu? Jesus, olha, você tem que participar desse ato, dessa ceia, com o seguinte objetivo: eu quero que vocês tenham em você a vida que eu tenho. A vida que eu tenho é uma vida de não fraqueza, de não desânimo e de não desfalecimento. Nós só conseguimos superar esse processo natural da nossa vida, fraqueza, desânimo e desfalecimento, em Jesus. Tá certo?
É em Jesus. Só Ele, pelo Espírito dEle, pela palavra dEle, que é capaz de nos fortalecer, nos animar e nos dar vida e vida com abundância. Amém? Agora, eu queria que você entendesse o seguinte: está muito conectado o que eu estou falando aqui com a realidade da vida de cada um de nós. Aí nós encontramos o salmista no 81, lá no 119, 81, fala assim: eu tenho certeza, pode ser que alguma fraqueza, algum desânimo, quase te desfaleceu, mas você encontrou ainda ânimo para vir no culto hoje. Arrancou da sua fraqueza força, eu vou no culto hoje. Pastor, vai me ver lá, em nome de Jesus. Eu vou lá, eu vou fazer questão de mostrar para ele que eu vou ceiar. Aí, meus irmãos, você teve aí um pouquinho de ânimo ainda para vir aqui. Aí Jesus te viu, te assistiu. E falou assim: eu tenho tanta compaixão daquela filha minha. Eu tenho tanta compaixão daquele filho meu, que eu não posso deixar ele voltar com fome para casa. Eu quero fortalecer ele hoje, para que ele não desfaleça no caminho. Amém? Para que ele não desfaleça no caminho. É esta a proposta do Senhor nesta noite. Eu não quero, irmão, é a vontade para ele. Eu não quero que você continue com fome espiritual. Eu não quero que você continue com fraqueza espiritual. Eu não quero que você continue com desânimo espiritual. Eu não quero que você me servindo no caminho comigo, você desanime, você desfaleça. Agora, eu não tenho como agir, irmãos. Se eu pudesse, se eu tivesse poder, se eu tivesse fé suficiente, eu estava no culto domingo lá em Itoraí, chegou a mulher, não conseguia dobrar o joelho, falei: bom, vou ser sincera para a senhora, minha filha, eu não tenho fé para orar e ministrar a sua cura. Se eu tivesse, eu orava. Cura o joelho. Aí sempre, por incrível que pareça, eu não tinha fé. Aí o pastor Marco: eu tenho, pode ficar, eu vou orar. E Jesus curou a mulher. Eu não tinha. Aí o pastor Marco orou, a mulher ajoelhou e está curada. Agora, veja bem, eu quero que você entenda o seguinte: eu quero que você entenda que eu não posso chegar em você, particularmente, fazer: olha, beba aqui dessa água, beba aqui deste cálice e receba aí a porção dobrada do fortalecimento de Deus. Eu não dou conta de fazer isso. Agora eu só posso motivar você, eu posso inspirar você. Se você entende a mensagem de Cristo para a sua vida, que Ele tem compaixão para você, a vontade dEle é essa: eu não quero que você volte vazio para a sua casa. Eu não quero que você volte com fome para a sua casa. Eu não quero que você volte desnutrido para a sua casa. Eu quero que você nessa noite encerre todo o estágio de fraqueza, de desânimo espiritual. Amém? Fique de pé, por favor. Aleluia. Vamos ceiar. Ceiar, meus irmãos, esse ato simbólico, né? Ato simbólico que nós tomamos por fé. Exercemos a fé nesse ato, mediante a certeza que temos na palavra do Senhor Deus. Exercemos a fé no ato da ceia, mediante a crença, a certeza, a confiança que nós temos na palavra do Senhor Deus. Eu quero, portanto, orar para que Deus prevaleça em nós, a sua palavra prevaleça em nós, a sua mensagem prevaleça em nós, a sua promessa prevaleça em nós. Assim como o salmista, eu queria que você entendesse, você orasse: quase desfaleci, mas voltando para a sua palavra, encontrei esperança para continuar. Quase me mataram, quase acabaram com minha vida, mas voltei para a sua palavra e encontrei razão para prosseguir. Eu estava quase desanimado, mas na tua palavra eu encontrei motivação para continuar. Eu estava quase falecido, mas encontrei na tua promessa razão de prosseguir para o alvo, de continuar olhando para ti, olhando para Jesus, aquele que venceu e é vencedor para todo sempre, eternamente.
Eu acho linda a expressão de Paulo, assim, olha, olhando olhos fixos em Jesus, pois Ele é o autor e consumador. Ele quer dizer assim, Ele é o vencedor. Ele é o vencedor. Hoje a gente assiste alguns. Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre aquele Nadal, aquele jogador de tênis, ganhou a 14ª Roland Garros, 14ª vitória. Aí estava comentando por que ele venceu. Por que ele vence? Venceu o seguinte, que ele joga em cima das regras. Ele joga em cima das regras. Ele joga de modo que os adversários dele não conseguem alcançar o ritmo que ele impõe na partida. Sabe? Tudo que ele faz é cronometrado, é medido. O gesto que ele faz no tênis, tudo é pensado, é bem arquitetado. Por isso ele é vencedor dos campeões mundiais do tênis. Agora, aí você olha para o camarada, olha para o caboclo e puxa, esse camarada é definido. Esse caboclo sabe o que quer. Esse caboclo fez da sua atividade um objetivo maior. Ele sabe como joga, como usar as regras. Por isso ele é campeão. Por isso ele é vencedor. Meu irmão, por favor, é o seguinte: nós temos o regramento da nossa vitória. Você só não vence se você não observar o que Jesus falou para você fazer. Você só não é coroado se você perdeu o que você tem de Jesus. Não perca o que eu te dei. Jesus diz, porque eu te dei é suficiente para você chegar no pódio da sua vitória espiritual. Aleluia, glória a Deus. Quase desfaleci, mas olhei para a sua palavra e renovei as forças. Nesta noite eu queria que você tirasse os olhos de mim, olhasse para Jesus. Onde Jesus está? Onde eu encontro Jesus? Eu quero que você nesta noite tenha a lucidez espiritual. Dizer, Jesus está dentro de mim. Jesus está entronizado em mim. E eu estou entronizado nele. Eu tenho a vida dele e a minha vida é dele. Eu vou vencer como ele venceu. Eu vou ser como ele é. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quem vai te levar ao pódio da sua vitória espiritual é aquele que é vencedor por excelência. Portanto, antes de você tomar a ceia, eu quero dar 5 minutinhos para você renovar suas forças com o Senhor, renovar o seu ânimo com o Senhor, fazer a sua confissão com o Senhor, e você dizer: Senhor, eu vou prosseguir, eu vou perseverar, eu nunca vou desistir, eu sempre haverei de encontrar na tua palavra inspiração para continuar. Amém? Feche sua cabeça, baixe sua cabeça, feche seus olhos. 5 minutinhos ao som de uma música bonita aí, inspiradora.